aí Tá, a gente toca o barco e aproveita que a internet tá boa, o som tá ok. A gente fechou. vai trocando esse bate-papo, tá? É, Beleza. essa é uma série de lives que eu venho fazendo com atletas, profissionais de saúde e treinadores, com o objetivo em agregar na construção de corredores e venho trazendo com o objetivo desse de trazer conhecimento, de trazer a vida real, trazer bate-papos que possam poder estar agregando aí junto à Sprint Now. Tenho colocado também no YouTube para que as pessoas possam assistir e os vídeos fiquem lá eternamente. Já querendo te agradecer, Show, obrigado por ter aceitado aí o convite. Show, Vini. Parabéns aí pela iniciativa. Semana passada eu estava assistindo uma parte da live com o Diego Agostini, que é um cara que eu acompanho também, que eu vejo que é um, é um estudioso aí, né, da parte nossa aí da corrida em trilha. E parabéns pela iniciativa, pelo seu trabalho aí, né, investindo aí nessa parte digital, barra os estudos aí, né, Sim, da nossa área. cara. Ele aí é um cara, professor bastante estudioso aí da área do trail running. E para quem não conhece o Bernardo Scarlatelli, falei certo? Isso, Scarlatti. Scarlatelli, atleta de corrida e de trail running, atleta da ML Mix Run e atleta da Marinha também. Tem diversos, teve títulos em várias provas renomadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil afora, como La Mission, a WTR Serra do Mar, WTR Campos do Jordão, e a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória aí no mundo do trail Pô, running e também da corrida. Teve uma boa colocação também no circuito brasileiro de montanhas na Ultra Trail do Caparaó, e isso nada menos que agrega aí na sua pontuação ITRA, que é um índice que pontua os atletas de trail running, e sua pontuação está altíssima. Nível atleta de elite também, já 700 masculino é alto, né? É, é alto. assim, eu acho que pelos índices ITRAs ali, a partir de 750, Entendi. 700, 730 ali para cima, né, que já é bem difícil de pontuar, acima de 730. Eu acho que então a partir de 750 ali, basicamente, Que pela já pontuação teria score de ITRA. elite, né? Mas assim, Perfeito. a nível Brasil, né, eu acredito que 700 é uma pontuação boa, acima ali de Perfeito. 700. É difícil É, pontuar numa prova, uma prova acima de 700, porque na La Mission eu fui o quinto, né? Tive um tempo, acho que 10 minutos acima do campeão do ano retrasado, e minha pontuação foi 695. sim. Então, a nível Brasil ainda, acredito que no nível ali de 700 é uma boa pontuação. Quem vai saber falar Perfeito. melhor disso é o Jorge, né? É. Não, mas a gente sabe que essa questão da pontuação ITRA é muito debatida. A gente pode até conversar um pouquinho mais depois sobre o que você acha. Mas, Show. meu amigo, me conta como é que foi o início da corrida, como é que a corrida entrou na sua vida? E o trail, consequentemente. Então, eu sou natural de Cachoeira do Campo, né, que é um distrito de Ouro Preto. Então, cara, naquela região ali, para você achar ali 2 quilômetros plano, é muito difícil. Então, a gente nasce ali subindo e descendo ladeira, né, para ir para escola, enfim. E aí, quando eu estava ali com meus, acho que 13, 14 anos, né, tinha meus dois primos, Edgar, Diego, tinha uma galera nossa que a gente gostava de ir até um outro distrito lá perto, que chama Casa Branca, e voltar correndo. Assim, era aleatório, né? Ah, vamos lá correndo hoje e tal. Porque é cidade pequena, né, interior, as amizades são bem fechadas ali. E a gente ia correndo e voltava, mas assim, era coisa esporádica, coisa de adolescente ali e tudo. Às vezes nem conseguia fazer correndo, né? Dava 3,5 km, eu acho. Mas assim, a gente gostava. E andava muito de bicicleta e tal. E aí, eu não lembro o ano, Vini. Teve um barzinho, um boteco assim de esquina, que
acho que chama Bar dos Amigos, bem normal. Organizou uma corrida. Do nada, você ia lá, não tinha, não era online, nada online, não. Você ia lá no boteco, acho que pagava R$ 5, fazia a inscrição por incrível que pareça, corria nesse trajeto que a gente fazia, né? A gente fala que é cachoeira, caixa d'água de Casa Branca e volta. Não sei, dava em torno de uns 7 quilômetros, talvez. Aí, ó, foi eu, dois primos meus, aí tinha um cara que era pedreiro, que morava lá do lado também, que foi, assim, pouca gente. E eu acabei ganhando, assim, sem treinar nem nada, acabei ganhando a prova, ganhei um troféu, ganhei uma camiseta de bike de uma loja que estava organizando, medalha de honra ao mérito. Mas assim, aí depois ficou meio que esquecido, eu sempre gostei de correr, mas quando eu comecei a me preparar para vir para a Marinha também, eu voltei a correr bastante, corria assim quase todo dia, mas sem treinador nem nada. Só, só correndo mesmo. Eu era gordinho, né? Na época eu devia pesar o quê? Uns 87, 85 quilos Isso por aí, tava na época da bem pesado. Marinha ou na época do... Quando você teve essa sua primeira Antes de experiência? vir, antes de vir para Marinha, Perfeito. Aí tava me talvez você preparando. emagreceu por causa também do concurso. Isso. Aí eu comecei a correr e tudo, sempre gostei e tal, mas nunca nada sério. Aí quando eu entrei na Marinha, aí já vira uma coisa assim, mais normal, né? Porque às vezes o horário nosso de treinamento ele é imposto, né? Então você não faz aquilo que você quer. Hoje é corrida, amanhã é natação, depois é funcional. Então acaba que a corrida, pelo menos umas 2 vezes na semana, a gente corria. E aí eu corria, apesar de às vezes mais pesado, 80 quilos por aí, ainda corria bem, comparado assim com meus companheiros lá e tudo. E quando foi no final de 2022, eu comecei a correr, comecei a gostar, comecei a aumentar a distância. Fiz uma corrida da Penha até Copacabana, aí deu 25 quilômetros, eu acho. E aí comecei a engrenar. Aí tinha um amigo meu também aqui que corria, da Marinha, aí ele começou a me mandar umas planilhas de treino e tudo. Aí eu fui, por incrível que pareça, eu tinha vontade de fazer uma maratona, né? Todo mundo tem vontade de fazer uma maratona. E aí teve um colega meu de Búzios que falou, cara, eu posso te ajudar. Eu acho que eu consigo uma inscrição para você na XC, que ele é lá de Búzios. Aí eu falei, não, você tá brincando. Ele falou, não, eu acho que eu consigo sim. Eu falei, não, então vê lá que eu vou. Aí deu tudo certo, né? Através lá do atletismo Búzios. Deu tudo certo. Aí fui para lá, fiz assim, fiz deixa eu ver, uns 25 primeiros quilômetros muito bem, né? Pô, Só, mas só te daí, interromper rapidinho. Aí em Búzios foi sua primeira corrida não, isso, oficial e sim, sim. aí já foi a maratona. Maratona da Da XC. XC, Beleza, isso. continue. Aí, dos 30 para lá, foi aquele sofrimento, né? Que a gente sabe que é na maratona. Ainda mais para quem não se preparou direito, né? Pô, eu treinava, mas nada específico, não tinha treinador, não tinha nada. E aí, mas eu gostei muito. Eu terminei com 4 horas e 38, eu acho. Assim, mas gostei. Foi o 17º, o segundo da minha categoria. Quem foi o primeiro foi até o Lucas Vitoriano. Acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Não tenho certeza. Aí dali eu, assim, tomei gosto, depois disso, fiz uma prova de 10 quilômetros lá em Mariana, fiquei em sexto geral. E ali, aí, quando começou a virar o ano, eu falei, não, vou procurar um treinador agora. Aí procurei um treinador lá da minha cidade, lá de Ouro Preto. Aí a gente começou a trabalhar para outra maratona que era Galo Velho. Aí foi aí que eu entrei mesmo nesse meio e tudo. Consegui também, através de uma vaquinha, a inscrição para o 55 de Paraty, que eu sempre gostei assim, mais das longas distâncias, por trabalhar mais a cabeça ali e tudo. Aí foi assim que eu comecei. Caramba, então você saiu do concurso da Marinha para uma maratona de cross country em Búzios, a Foi. inscrição de um parceiro, a planilha de um amigo. E, e aí, e aí me conta um pouquinho, depois dessa, como é que é, como que você
concilia essa questão da Marinha com a corrida? Antes da gente entrar um pouquinho na parte da corrida. Como é que é? Existe o Bernardo corredor, existe o Bernardo militar? Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente Então, visualizar e entender um pouquinho mais. eu entrei na Marinha, né, não foi como atleta, né? Eu entrei como militar, como soldado, fuzileiro naval, normal. E aí, continuando, quando eu ganhei a Galo Velho, aí teve um amigo que me apresentou lá nessa equipe de ultramaratona da Marinha do Brasil, né, e do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí, através disso, o Sub lá abraçou a ideia também de ter um corredor de montanha, né, porque lá também na época não tinha. E eu falei com ele que estava trabalhando nas ultras, 55, 42 e tudo. E aí ele falou, não, beleza, vamos começar a trabalhar junto aí, pra você representar a Marinha e tudo. Só que eu não fico o tempo todo, né, nessa parte de esportes. Eu tenho algumas coisas na carreira, nossa, elas são impositivas, né? Quer dizer, quase tudo, né? No militarismo, quase tudo. Então, eu tenho que voltar. Às vezes eu venho para ser fã, aí fico aqui treinando 1 mês, 2 meses. Depois eu volto, aí eu volto lá pro meu batalhão, normal, mas assim, faço todas as minhas funções que eu tenho que fazer lá, mas continuo treinando, entendeu? Atrapalha entre aspas. O descanso, né? Porque a gente sabe que para performar, o descanso, ele anda junto com o treino, né? Não tem como. Então, quando eu estou destacado para a parte de esporte, eu consigo treinar muito e descansar bastante também. Então, assim, é uma diferença enorme na minha evolução, né? Muita diferença. Quando eu estou lá, eu consigo treinar também. Se eu tiver que treinar de manhã, chegar antes lá para treinar no batalhão, trabalhar o dia inteiro e depois tiver que fazer outro treino à tarde também, eu faço, não tem problema. Mas quando também eu estou destacado para a parte de esporte, eu tento aproveitar ao máximo e descansar e evoluir o máximo que eu puder, porque eu sei que não vai ser para sempre, né? Daqui a pouco acaba e a rotina volta a ser puxada de novo, mas é normal. Não, o descanso ele é essencial, ainda mais quando você treina e descansa e depois você treina e trabalha, né? É Exato, uma demanda grande, né, cara? Por mais depende do trabalho que seja, é uma função que você tem que estar ali, em vez de estar podendo trabalhar em seu descanso, mobilidade, liberação, tudo isso que faz exatamente. um atleta de ponta estar na ponta dos cascos durante a prova. E agora, falando um pouquinho, você comentou que 2023 fez essa prova, fez a Paraty, fez essa Ouro Preto. E aí, falando em 2024, para quem começou 2022, se aventurou na XC, já em 2023 pegou um pouco mais a sério, para 2 anos de Sim, experiência, acredito que seja muito pouco, né? Para alguém sim. que uma evolução bem sólida e robusta que você teve. Em 2024 você se sagrou campeão aí da FTR do ranking geral. E aí eu queria que você comentasse qual foi a prova que você acha que foi a mais marcante para você desse circuito e qual foi a prova mais marcante para você desse circuito? A mais marcante, Vina, eu acho que foi a Serra do Mar, né? Apesar de eu não ter ficado no pódio, né, no pódio geral e tudo, mas foi a época que eu enfrentei a maior dificuldade para conseguir treinar. Tive, eu tive doente, torci o tornozelo faltando 3 dias para a prova Então e já tinha vamos voltar um recapitular. pouquinho. Me fala, para a gente entrar nessa questão aí, para entender o porquê que essa foi a prova mais marcante para você. Você foi segundo colocado na WTR de Campos do Jordão. Isso. Você pode falar como é que foi um pouquinho a sua preparação, né? Perto de prova, você costuma treinar mais algum tipo de treino específico? Conta um pouquinho do detalhe dos bastidores que é do Bernardo aí para as preparações dessas provas que você teve boas colocações. Tá.
Então, vou voltar mais um pouquinho ali, aí, além do que tu falou. O circuito da WTR começou para mim na Praia Selvagens, né, que até ano passado tinha, e lá eu fiquei em quinto. Foi assim, eu considerei um bom resultado, porque o start list estava bem pesado. Ali eu tive uma pontuação, e depois dessa prova eu comecei a treinar para Terras Altas, que inclusive é uma excelente prova. Foram 38 quilômetros com 2.700, não, 2.400, 2.400. Uma prova dura, o start list estava pesado. O campeão foi o Fantasma, o vice-campeão foi o Aislan. Acho que foi o Aislan. E, pô, tava pesado, eu consegui ser o quarto. Então, eu tava vindo uma batida disso, de treinar e do trabalho ainda. Então, tava, tava nessa batida, mas fui para lá, consegui bem e tudo. E aí, comecei a fazer muito volume, que eu acho que foi o que me ajudou. Eu sou um fã de volume, né? Manel fala que eu sou Bernardo Volumão, porque eu gosto de fazer volume. E eu vim um volume muito alto para La Missiona, que era a prova-alvo do ano. E no meio desse volume todo, acho que ali perto do pico mesmo, eu tinha feito 125 quilômetros na semana, com acho que 7.000 de ganho, foi mais ou menos por aí. E teve a WTR, a gente quase não fez redução de volume, praticamente na última semana ali. Reduziu pouca coisa, mas ainda fiz uns treinos fortes. E quando chegou o Miguel Pereira, eu me senti forte a prova inteira, né? Que foi quando eu ganhei, eu vi que dava para pensar em ser campeão do ranking. E, E, aham. E e assim, a La Mission veio depois da WTR? depois da WTR, sim. Aí, tá, na WTR, eu já comecei a trabalhar isso aí para conseguir ser campeão do ranking. Aí veio a La Mission. A La Mission, eu sofri muito no final, passei o último cume em terceiro, aí acho que vinha 10 quilômetros de descida, mas eu não consegui desenvolver. E eu não deixei minha energia toda na subida para falar, pô, depois você não vai ter perna para descer. Não foi, eu ainda dei uma segurada, mas na hora de descer, não desenvolvi. Mas assim, talvez, o que eu entendo ali foi um pouco da altitude também do lugar. Talvez tenha me atrapalhado um pouco, eu tenha sentido. Não sei se foi isso, mas acredito que foi. E depois disso, aí fui para Campos do Jordão, fui o segundo, aí assumi a liderança do ranking. E só que o segundo era o Gilberto Junera. Não sei se você conhece, sabe quem que é. Aí, na última prova, se eu não fosse, que era da WTR Serra do Mar, e ele ficasse ali até em oitavo, que era bem provável que ele fosse ficar, ele ganharia o ranking. E aí foi aquela etapa que a gente foi treinar junto, que você caiu, acabou quebrando Pô, o osso da legal. mão. Depois eu adoeci, aí fiquei 2 semanas sem treinar. Aí quando eu voltei a treinar, no primeiro treino, que era na terça-feira, antes do sábado, eu fui torcer o pé feio, né? E aí eu falei, pô, acabou pra mim, porque muito tempo muito curto e tudo, mas tipo, aproveitei a semana ali, fiquei descansando, passei amarrei, vamos dizer assim, né? Amarrei o pé ali e fui, falei, vai ser o que Deus quiser mesmo. Cheguei em oitavo, acho que cheguei em oitavo, sétimo, cheguei em sétimo. Tive muita diarreia ainda durante a prova, acho que foi por causa do anti-inflamatório que eu tomei ali durante a semana. E consegui, consegui segurar o ranking, graças a Deus. Mas assim, Vini, dando uma explicação do que você falou, eu evoluí, assim, teoricamente rápido, né? Em 2 anos eu Legal. consegui bons resultados, graças a Deus. Mas ainda erro muito, né? Pô, erro muito, às vezes, durante a prova ali, passa alguma coisa, erra uma estratégia, mas a gente vai aprendendo com os erros. Esse ano já vi que eu também consegui
consegui acertar algumas estratégias minhas durante as duas provas que eu fiz, que foi a WTR e a Tutan. E é isso. Então, tá Cara, contigo não, agora. e você falou, acho que é exatamente isso. Você, só um segundo, calma aí, carrega o negócio que tá acabando a bateria para não acabar a luz. Tá. Você falou que, não, a sua evolução foi absurdamente grande para o curto espaço de tempo, só que a quantidade de provas, né, que a gente nesse meio tempo faz é pouca para poder ter toda essa experiência ou errar o máximo Sim, sim. possível para poder pegar essa bagagem. Eu acho que é super normal e você, como é um cara de tá sempre disputando ali o pódio, né, ou tá em busca da sua melhor performance, se você começa a querer buscar mais esses feedbacks, né? Você E vai isso, ficar ali mais antenado com essas coisinhas que podem ser melhoradas, exatamente. antenado com, pô, dei mole nisso. Então, acho que assim, é super normal e que bom que você ainda tá errando, porque tem coisa aí para aprender, né? E É, nesse dia, cara, muito você, da WTR, você foi com o pé torcido, teve um mal-estar durante a prova, isso. e como foi sua cabeça? Como você trabalhou durante a prova? Todo momento você pensava ali, eu tenho que completar porque eu preciso completar X tempo para poder ficar no ranking, ou só preciso completar, já que eu estou aqui no meio da prova, não vou parar. Como é que foi essa batalha aí dentro da cabeça do Bernardo? Então, a batalha começou quando eu estava voltando de carro já, né, com o pé torcido lá da Floresta da Tijuca. Eu já vim já no carro pensando, falei, acabou para mim, não era para ser, né? Mas eu falei, vou acreditar em Deus e acreditar que até lá vou pelo menos conseguir fazer essa prova. Aí eu larguei ali bem conservador e tudo, com 10 quilômetros ali eu já tive um problema intestinal já, mas por causa dos anti-inflamatórios que eu estava tomando. E eu fui manter, eu falei, o importante para mim é chegar. E fui mantendo também o Gilberto ali na visão minha ali, e tudo, na vista ali. E falei, pô, tô controlando aqui, e se eu chegar perto dele, ele não vai conseguir tirar a diferença, né, que eu conquistei durante o ano todo. E aí, acabou que no final ali, ainda nos 5 quilômetros, eu ainda busquei umas duas posições ainda, porque eu estava vindo bem conservador, né, porque minha intenção era terminar a prova, e trabalhando a cabeça ali o tempo todo. Eu ainda torci o pé umas duas vezes ainda, porque o pé é bambo, né, do jeito que estava. E fui com o tênis errado também, sofri muito. Tem uma subida lá que eles falam que quebra o cano, né? Quebra o cano lá na Serra do Mar. E tinha chovido muito, a prova totalmente escorregadia. E sofri muito, mas assim, fiquei bem feliz de ter ganho o ranking, porque foi um trabalho quase que anual ali que a gente fez para conseguir ganhar ele. E tá ao lado desses caras também, né? Que é o Junera, o Edivaldo lá de Búzios, que estava disputando também, entre outros. Então, fiquei bem feliz de ter sido campeão, mas foi um fruto também de um ano de muito, muito trabalho e dedicação em 2024. Incrível. E você tem algum tipo de treino que você fala, você teve uma sensação que fala, pô, esse treino aqui, caraca, tô me sentindo bem. É o treino, tipo, teve algum momento desse durante essa preparação que você viveu esse, cara, eu lembro desse Sim, treino aqui. teve dois treinos, na verdade, que a gente fez, que foi eu e o João Muniz, o Joãozinho. Ele veio para treinar, no sábado a gente fez 16 com 1.000, eu acho, mas eu lembro quando a gente bateu 10 quilômetros com 1.000, acho que em 1h20. Foi assim, foi um treino bem forte que a gente fez, mas assim, fazendo um fartlek, e no outro dia a gente fez 20 com 1.000, eu acho também. Então, e o Manel tava com a gente ali, então ele tava guiando, ó, agora acelera, até tal lugar e tal. E foi bem interessante, porque ao mesmo tempo tinha hora que eu
ficava para trás e o João acelerava, e tinha hora que ele ficava para trás e eu acelerava, depois chegava, a gente chegava junto, quase morrendo, mas assim, fazendo o trabalho ali de forte e leve. E depois ele também teve um bom resultado lá em Miguel Pereira, e ele falou, pô, aquele treino que a gente fez foi bom pra caramba para o restante da temporada. E quando a gente vai treinar junto, assim, até hoje é bom pra caramba, a gente trabalha junto ali, vai conversando e vai fazendo força também, então é bom, é É um garoto bom pra que caramba. tá bem evoluindo muito ainda, né? Sim, Promessa. pô, É, nem fala. é. E agora para esse ano você vai correr a Evolution daqui final de semana? Isso. Então, eu estava até comentando hoje que tenho 4 provas em 7 semanas, né? Vai ser punk, mas Comenta depois a aí gente pra descansa. gente quais são as provas aí pra galera torcer. Então, eu vou para o Campeonato Brasileiro agora, né? Vão lá fazer força. Vão ser 46 com 1.900 e lá vai estar bem forte, né? O start list, então uma oportunidade ímpar de competir com muita gente boa, né? Porque a gente pega os start list assim da maioria das provas, a gente tem 5 ali que são fortes, né? Às vezes nem isso, mas lá vai ser 15 Vai 15 levar camarada bem para forte, Sul-Americano, né? Então, que vai estar competindo, vai vir gente de todo lugar. E assim, a expectativa minha é fazer bastante força, né? Normal, mas assim, ir bem. Eu quero ir bem, ter uma boa performance, porque eu sei que tem muita gente também que já está numa uma batida melhor do que a minha, né? Há mais tempo e tudo, e tá bem mais forte. Vai vir o John também, assim. Então o estatístico vai ser bom para ter uma comparação ali de número e tal. Mas eu também estou confiante, né? Vou dar o meu melhor, não é empecilho nenhum. E depois eu vou para a Maratona do Rio, me aventurar no asfalto. e essa é a primeira, 2 semanas né? depois, a primeira maratona de asfalto. E depois vou me aventurar em outra prova, 14 quilômetros, que eu nunca fiz, lá em Terras Altas, que é uma prova excelente também, Vini. Deixar aí também para quem estiver assistindo. É a organização muito boa, o preço é ótimo da prova, assim, comparado com as outras provas, né? Falou que é uma prova duríssima. Eu tenho vontade de fazer também. Fazer a. Comparado com Provavelmente deve ser a média. Média os 30 lá. lá tem Tem acho que 21, né? 7, 14, 25. 25. 25, 38, eles falam 35, mas são 38, e 55. O 55 lá tem 3.500, eu acho. Caceta. E aí depois eu vou para Miguel Pereira, os 30 de novo. Aí depois eu descanso para chegar bem em Paraty no 108. Fazer o Mas 108 de Paraty. vai fazer a Ultra? A Ultra, ó. Vai fazer os 3 dígitos esse ano? Disso, se Deus quiser. Caralho, vocês são Estou bem malucos. empolgado. Bem empolgado. Né? Ah, é isso aí. É, mas é isso. Loucuras são boas. Ah, então tem um ano recheado aí pra gente acompanhar, cara. Vai ser maravilhoso. Exatamente. É, e, cara, quem são suas inspirações aí na corrida? Você pode falar Ah, Vini, por uns então, caras aqui. Sei que tem muita gente, mas se pudesse falar um ou dois. Você fala, cara, esse cara tá, então. aqui Vou eu falar aprendo um muito que com é. ele. Aham. Ah, tá. Tá, não, vamos falar um que não tem como a gente fugir, né? Porque todo mundo que gosta de trail tem que acompanhar o Kilian, não tem jeito, né? Todo mundo é fã do Kilian Jornet, nossa, todo mundo é muita gente, mas a maioria, né? E, mas assim, trazendo para nossa realidade, eu acho que o Celinho, cara, o Celinho, ele tem uma performance sim, fora da curva, né? Eu acho que a gente pode falar já de uma performance continental, levando em consideração que ele ganhou o Sul-Americano e assim com pouco apoio, é um cara que batalha dia a dia ali lá em São Bento, eu acho que ele é de São Bento mesmo. Então assim, eu vejo ele com bastante inspiração e você não vê ele reclamando, né, de situação, dessas coisas assim de apoio e tudo.
mas que tá ali pô, nas cabeças de todas as provas, se não ganhando quase todas, né? E ele é bom na curta, na média, na longa. Então, eu gosto bastante de acompanhar ele. Sou um fã dele. Talvez ele nem saiba, mas eu lembro quando lá na WTR de Campos do Jordão, quando a gente entrou ali, que eles iam anunciar o pessoal ali que Tá. estava brigando no ranking e tudo, os atletas. Aí na hora que eu entrei, assim, ele me estendeu a mão, eu falei, caraca, o Celinho acabou de ganhar o Sul-Americano, a humildade do cara aí, né, já era um fã dele, então você vê que é um cara diferenciado mesmo. Exatamente, performances ainda mais para a idade do cara. Até fico É, feliz porque, pô, dá tempo pra gente ainda. dá, Eu começando, você evoluir com mais certeza, né? ainda, né? É um cara batalhador e com muito resultado, né? Isso é inegável. Muito. Cara, é isso. E uma pergunta que pode ser um pouco mais íntima, mas fica à vontade. Você tem algum. É que a gente, com os atletas de performance, a gente gosta de tentar entender a cabeça deles, ou alguma mania ali. Você tem algum ritual que você não deixa de fazer, ou antes de prova, ou antes de treino? Tem alguma coisa sua que você fala, pô, antes da prova eu gosto de fazer isso, ou aquilo? Tipo jogador de futebol. Cara, Vini, até que eu não tenho, não sou muito apegado a ritual, não. Mas, assim, eu não fico sem tomar café com leite, né? Café com leite antes do treino, pra mim. Sou mineiro, né? Então, café com leite pra mim é sagrado ali pra mim tomar antes do treino. E, mas, assim, a maioria das provas que a gente vai, eu viajo ali no último dia, então eu chego, tento descansar ao máximo mesmo, né? Já chego, já tento pegar meu kit ali no lugar que for e tento voltar para onde que a gente estiver para tentar descansar, para no outro dia tá mais descansado, mas eu demoro muito, geralmente em prova, eu demoro muito a dormir, eu rolo de um lado, rolo para o outro e custa dormir, ansiedade, coração dispara, assim, é uma coisa que eu até tenho tentado controlar mais, mas é bem difícil. E, e é isso, não tem muito ritual, Não, nem, faz parte. nem nada. Não seria esse ritual, mas eu gosto de tomar banho e correr, tipo, tomar uma ducha. E aí, pô, tu vai se sujar, vai correr? Ah, mas já tô acostumado. Acho que é tão automático que eu vou no banheiro, já jogo água no corpo e aí começo a raciocinar. Então, E uma eu coisa. até, eu até Fala. tinha isso, de acordar, tomar um banho e tal, mas eu fiquei com a impressão que meu corpo relaxa muito, entendeu? Aí eu falo, não tô a fim de relaxar agora. É, Aí facada na eu tirei. caveira, é isso. E me diz, o Bernardo, o atleta, ele tem algum suplemento ou alimento favorito? Porque no trail running a gente tem mais possibilidades, né? Na rua, a corrida, você fica ali com menos opção, ainda mais você corre outras distâncias. Tem alguma coisa que você fala que, pô, isso aqui eu me dou bem, isso aqui já não me dou bem, uso só esse aqui? Tem algum suplemento aí do Bernardo durante Não, as provas? geralmente eu uso o mais barato mesmo, né, que é o que oferece uma boa quantidade de proteína, né? Lógico que eu sempre mando pro meu nutricionista, que é o Lucas, e que é o nosso nutricionista no caso também. E vejo com ele ali se é válido, se não é, e ele me manda algumas outras opções também. E eu como muita banana, pô, minha esposa fica boba, como que eu consigo comer tanta banana o dia inteiro? Mas gosto muito e acho que me ajuda bastante também. E Mas durante a provas, prova, isso. A gente queria durante saber. as provas, as últimas provas que eu fiz, eu usei bananada e paçoca. Então, vai até achar estranho, mas foi o que eu trabalhei mesmo. Eu trabalhei isso durante os treinos. Eu falei, pô, na prova eu vou trabalhar. Aí, depois disso, eu comecei já a trabalhar com carboidrato em pó e repositor em pó também. Aí eu estou usando o Reidrate 50 e o Sudract repositor. Aí misturo os dois e eu vou pro Campeonato Brasileiro só assim, só com líquido. Pô, bom.
Não, e o bom que bananada e paçoca também tem nas provas, então se acabar com você tem Isso. sempre nas provas, já está acostumado, então pode usufruir, né? O negocinho, pô, hidratação é boa também, né? Que faz parte, já Então, o aproveita e Jason, hidrata, né? Você consegue ver a pergunta? Pode responder. consigo. Fala, Jason. Então, foi isso aí que eu passei pro Vini agora. Ultimamente tava treinando com bananada e paçoca. Tava me sentindo bem. Pra mim, não tava vendo diferença de performance entre usar o Carbogel e usar a bananada e a paçoca. E foi o que eu treinei, foi o que eu usei nas duas últimas provas. Talvez um pouco de empecilho que tenha seja mais o peso, né? Porque carregar muito bananada, paçoca, pesa um pouco mais, mas também assim, 200, 300 gramas a mais no máximo, se der isso. E a dica que eu dou é jogar com aquilo que você treinou, né? Porque durante a prova, se acontecer qualquer problema gastrointestinal, com certeza vai, vai te prejudicar durante a prova e tudo. Então, eu acho que o ideal é isso, é não inventar na hora da prova. Eu lembro da minha primeira prova que eu tive problema gastrointestinal. E aí eu tive que abaixar rapidinho. E aí passou por mim a Letícia Saltori, assim, estendendo a mão, eu cheio de vergonha, não sabia o que fazer. Essa é a primeira prova, né? E aí eu, caraca, enfim. Mas, cara, muito bom. Pra gente ir pros finais, cara, eu queria que você falasse de uma lição que a corrida te trouxe. Ah, cara, eu acho que a corrida, ela ensina muito sobre tempo, né? É até meio clichê falar de tempo, mas realmente é. Porque a corrida você treina hoje para você ver um resultado daqui 2 meses, sei lá, às vezes até mais tempo, né? Você faz um pico de volume hoje, faz um pico de volume na semana, e esse resultado vai vir daqui 2 meses, 3 meses. Um treino de tiro que você está lá se matando, não adianta que o resultado não vai vir amanhã, vai demorar. E ao mesmo tempo, quando você tem uma lesão também, né? Você tem uma lesão e você acha que atrapalhou tudo e tal, e aí você dá tempo ao tempo e as coisas, e o corpo vai voltando ao normal, vai recuperando o fitness, vai recuperando a lesão e tudo. Então, a corrida me ensina muito sobre tempo, sobre paciência, né? Resiliência também. E, cara, a corrida, nunca pensei que ela fosse ter tamanha proporção na minha vida, né? Ano passado, principalmente, porque eu abdiquei de muita coisa ano passado para correr bem, né? E é uma coisa que eu estou até tentando controlar esse ano, né? Porque a nossa vida social também é muito importante, né? Talvez até mais importante, não, até não, com certeza, né? Mais importante do que a corrida. E ano passado eu me dediquei muito, assim, e coloquei talvez a corrida ali uma segunda coisa mais importante para mim. E esse ano eu estou tentando equilibrar mais, né? Em relação à vida social e tudo para chegar no equilíbrio, porque a gente sabe da importância da corrida, mas que ela também não é tudo na nossa vida, né? É importante ter o equilíbrio e ser feliz também, né? Não adianta correr e bem e tal, e fora de corrida você não ser feliz. Então, e principalmente esse ano também eu tive que dedicar ali 2 meses praticamente aos estudos, e eu fiquei correndo pouco, corria 1 hora por dia ali, porque eu não pedi por essa 1 hora por dia ainda era muito preciosa para mim, para eu conseguir estudar, porque é uma prova muito disputada, e eu reduzi bastante volume, mas acabou que no final de tudo eu fiz uma base muito boa, porque eu fiz sei lá, uns 4 meses de base, então trabalhando numa frequência cardíaca baixa, e agora eu estou colhendo resultados disso, então não foi uma coisa que me atrapalhou, o tempo me ajudou, e é isso. Paciência e equilíbrio. Pô, cara, show de bola aí. É o que você falou, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão de como esse tijolinho de hoje vai ser grudado na parede só lá na frente, ou vai fazer sentido só lá na frente, Exato. seja o volume, aquele treino que você insistiu em fazer.
ou aquele treino de tiro, ou até aquele dia que você falou, realmente, vou parar por aqui, mas no dia seguinte você conseguiu fazer um Isso, treino melhor, escutou o corpo, ou forçou na hora que tinha que forçar, e as peças vão se encaixando, né, cara? Não tem. exatamente, Vini. E Exatamente. então, te desejo boa prova aí na Evolution agora no final de semana. Estou Valeu. aqui na torcida. É, não vou estar lá presencialmente, mas estou torcendo por vocês. E também, se você puder deixar suas últimas palavras e uma dica aí para a galera que está assistindo e chegou até aqui, os resistentes, né, para escutar essa história bem legal. Deixe uma dica e as últimas palavras são suas. Então, o que eu posso deixar aqui é para continuar, né? Sempre continue treinando, continua insistindo e, e se dedicando também, mas tenha em mente que tem outras coisas importantes também, além da corrida, mas que a consistência, ela vence qualquer barreira, vence qualquer empecilho, e de, parafraseando a Ayrton Senna, né? De alguma forma você chega lá, de alguma forma se tiver consistência, você vai chegar. Então, a gente que trabalha muito duro, né? O pessoal que está aí, tô vendo que o Jorge está também. A gente sabe que lá na frente a recompensa vem e, e é isso. Vamos treinar, vamos correr, vamos ser felizes. Só isso mesmo. Obrigado. Mais uma live do episódio Construindo Corredores. Vai estar disponível na Sprint Now. Quinta-feira a gente vai ter outra também. E vamos também fazer uma com o Jorge, né? Já fiz o convite para a gente falar dessa vitória das 12 Essa, horas que ele teve aí, essa eu vou para entender aí como é assistir. o treinamento do Barba Negra aí sobre a frequência cardíaca. Também vamos ter outras lives com o Guilherme sobre as outras zonas de intensidade, zona 2, se tudo der certo, zona 3 e zona 4. E ao longo a gente vai estruturando aí cada vez mais, gente. Obrigado. E meu recado final é construindo corredores rápidos.